Ô, Cuiabano, eu preciso que você explique por que o seu nome é Andraus. Isso aí é uma coisa de goiano, né? Meu pai é goiano, né? Andraus Araújo Minha Lima. mãe é mineira, meu pai é goiano, eu nasci em Barretos, me chamam de Cuiabano pra valer a rima Cuiabano Lima com 2 N. Com 2 N's. 2 N. Eu Cuiabano pus errado aqui, é verdade. com 2 N's. Né? Você não vai perguntar por que com 2 N? Por que 2 É N's? porque não podia ser o brinco, não podia ser 2 cu. Porque senão seria Cuiabano Lima, dava até a vinheta, né? Não, o que mais tem de brincadeira? De toda hora. cubaiano. Aí o Jorge brinca, né? É muito nome pra pouco documento. Porque eu nasci em São José do Rio Preto, mas minha mãe já morava em Barretos, fui criado a vida toda em Barretos. Você nasceu em São José do Rio Preto, mas assim, só abri o olho lá, o teu irmão gêmeo, enfim, é longa a história. Aí nasci lá por algumas ocasiões, mas sempre morei em Barretos, já era de lá. E aí depois, minha mãe é mineira de Tuiutaba, meu pai é goiano de Rio Verde. E aí recebi um título de cidadão cuiabano por levar o nome lá em Cuiabá, num boteco, inclusive. Me entregaram lá, e de cidadão mato-grossense. Não, mas calma aí. Você virou cuiabano por quê? Por nada. É porque é o seguinte, quando eu comecei, o nome Andraus, ninguém ia pegar esse negócio. O que é Andraus? Andraus é o nome do prédio que pegou fogo em São Paulo em 72. O edifício Aquela Andraus. merda do povo... Não, aquela merda do acidente foi horrível, mas é que, na verdade, meu pai, ele põe nome difícil em filho. Ele põe goiano, põe nome difícil, né? Tem Cleusidete, Kate, não sei do que. Minha mãe chama Ivaldete. Ivaldete. Filho de goiano, não é? É, lógico. Então tá tudo certo. Goiano, É isso. Eles misturavam o nome do vô com a avó, com o tio. Aí dava... Aí Andraus ficou, eu de Andraus lá, e aí o cara falou, põe Cuiabano. E Cuiabano tinha a ver com o interior do Brasil lá em 93. Aí eu usei até 2003. Aí eu pus o Lima em 2003. Aí pus os 2 N depois e pus o Lima e foi embora. Então, assim, explicação mesmo não tem. A explicação é Cuiabano e pronto, né? O interior do Brasil é música, porque o Andraus não dava certo. Não dava. Não tinha como pegar, igual você pegar Mirosmar dava certo. Né? Sei lá, todos, né? O Rio Negro, Zé Divino, né? Como é que faz? Felizardo. O Felizardo, né? Todos os nomes. O meu é Andraus, é mais um nome que não tem nada a ver com o nome artístico, né? E deu certo, e foi, Deus abençoou. E, na verdade, você é o próprio engenheiro da sua construção, da sua história, né? E Deus só vai abençoando para dizer a hora certa de você pôr mais um tijolo e vai te... A coisa vai sendo construída, mas é isso. Você Por que Piunte? Porque é sobrenome mesmo. É Piunte? André Piunte. Tem uns 15 nomes no meio. Por que você alisou o cabelo? Cara, porque tá muito difícil de pentear, cara. É muito ruim. Seu cabelo era ótimo. Não, bicho. mas demorava 1 ano pra ficar ruim. Mas já ia ficar bom então, cara. Mas marcou no começo, tá vendo? Marcou, todo mundo lembra. Chegava lá, chegou o cordeirinho. Tem uma história sua. Quando é que você começou a ter o seu nome conhecido? Faz muito tempo já, não faz? Rapaz, sabe que eu não sei? Porque assim, eu vou te contar uma coisa. Quando eu era criança... É que você ia lá em Barretos, isso. né? E aí já tinha Cuiabano. Você ia lá pra ver os rodeios, já tava ali. Isso. Eu tô em Barretos desde 94. É isso aí. A gente ia em 96. Não tinha o espaço que a gente tem hoje, mas comecei praticamente lá. Em 93 fazia os rodeios universitários e fazia já um showzinho, João Paulo e Daniel no Coreto lá, Berrantão, Chitãozinho cantando lá fora. A galera também tava tudo começando. Acho que o primeiro show do Zezé em Barretos, inclusive acho que foi o Fernando Clemente e o Peninha que produziram, foi o Zezé. O primeiro show que levaram na arena, se não me engano, foi em 91 ou 93. Acho que foi, 93. Que o Zezé com o Luciano, acho que apareceram, estouraram em 91. Uhum. Foi em 93 o primeiro show da arena, foi o Peninha e o Clemente lá que levaram e produziram. Então, assim, mas eu comecei a perceber, você começa a perceber que você está conhecido quando o povo começa a pedir para tirar foto. E assim, na verdade, naquela época não tinha Instagram. Era mal Orkut e não tinha WhatsApp, não tinha nada, era raiz. Mas eu comecei a dar muito CD promocional. Lá marcou demais, né? Andou muito aqueles discos. E aí eu comecei a ter tinha uma comercial meu da Som Livre, de um projeto que chamava Festa Sertaneja. Passava na TV, Brasil inteiro, assim. Eu falando e tal. Isso era o quê? 2012, 2013, 2012, 2013, 2014, por aí. E aí a gente foi percebendo, a gente começou a impactar, fazer mais festa, a coisa começou a andar, a rede social começou a crescer e comecei a fazer os grandes projetos. Aí a hora que veio o Caldas Country também foi uma virada de chave. Aí veio o Vila Mix meio junto, que também era grandes públicos e tal. Aí veio, enfim, os festejos, aí veio o boteco, veio histórias, veio, enfim... A coisa já tinha andado um pouco.
Mas eu acho que foi assim, a coisa decolou mesmo de 2012, que eu gravei a música Biscate. Que não daria pra ser gravado hoje. Né? Não, mas vamos soltá-la de novo, eu fiquei sabendo. Vamos fazer um remake dela e uma regravação dela aí, não sei que jeito. Mas, enfim, licenciatura da arte, licença da arte, deixa o pau quebrar. Mas, enfim, aí aí veio essa amizade com a turma toda, mas 2012 pra cá foi, vamos falar que aí tem 14 anos, né? O ator cuiabano surgiu como? Você gosta? Não, porque eu vivia muito com o Marcos Palmeira, eu fiquei muito amigo dele, eu fiz um filme em 96, chama Buena Sorte, e conheci o mundo do cinema. Buena Sorte, a Tana Lamarca dirigiu, o Marcos Palmeira fez um protagonista que era um peão de rodeio que era brasileiro, morava nos Estados Unidos. Você conhece ele por quê? Por causa do filme, em 95. A gente se conheceu no set de gravação. Aí a Tana fez uns testes com alguns locutores, eu passei no teste. Aí me chamou para fazer uma locução no filme e a gente fazia o lançamento do filme fazendo cavalgada nas cidades. E aí conheci o Marquinho lá e depois ficamos amigos. Ele comprou uma fazenda que depois foi virar uma fazenda de orgânico, referência no Brasil, lá em Teresópolis. E aí ele veio na minha formatura quando me formei em Direito, eu passava férias na casa dele e comecei meio querer virar ator, porque a carreira de locutor não decolar. Falei, eu vou ter que ir pro teatro, pra televisão, fazer alguma coisa. Comecei a fazer teste, aí tirei um DRT de ator provisório lá no Rio, tirei carteira de trabalho lá em Niterói e comecei a correr atrás. Ele deu uma carta de anuência lá, que eu seria uma boa pessoa para poder... O público ia decidir se eu ia ser bom ator ou não, mas eu fazia teatro na escola já, sempre gostei de teatro. E fiz teatro em Barretos, estudei um pouco de TV, telenovela em Ribeirão e fui para o Rio para tentar. E eu ia e voltava, porque eu trabalhava em cartório. Então eu comecei a fazer teste. Alguns testes eu passava e gravava. Fiz 1 ou 2 episódios do Mandrake na HBO. Era o carregador de mala. Minha primeira cena foi falando inglês. Pensa. Então eu gosto. Eu fiz Sítio do Capão Amarelo. Na época, a Sininha de Paula e o Paulo Guelli, que dirigia. A Sininha prima do Marquinho também, filha do Chico Anísio. Então eu tive uma experiência. Tem um dia que eu estava no Projac, ele gravando Torre de Babel, sentou na mesa para almoçar Oscar Magrini, Maitê Proença, Tarcísio Meira e Tony Ramos. Eu falei, porra, que é isso, velho? E o Cuiabana. E eu lá, eu falei que eu saí correndo, na hora que eu vi, depois eu fui no orelhão, peguei a ficha, liguei para minha mãe e para minha avó. Eu falei, você não está entendendo onde é que eu tô, não. Então eu vi aquilo tudo acontecer e o Marquinhos me calibrava muito. O que é você investir na carreira, chegar ao sucesso, manter o sucesso e não ter liturgia disso. Não ficar com vaidade de artista. O Marquinhos é zero vaidade. Ele vai para a tribo indígena, ele vai defender os valores que ele tem em relação à preservação, ao meio ambiente, a questão dos chavantes, dos índios, né, de território indígena. Ele sempre foi assim, né? Antes de existir, a vida inteira ele morou no Chavantes, ele é batizado numa tribo Chavante. Então o Marquinhos sempre foi esse cara muito... Da cultura do índio, da preservação. O pai dele, o Zelito, também a mesma coisa. Estão até filmando agora uma longa-metragem sobre isso. Então eu gostei desse universo demais. Morei lá, me ajudou muito, um cara que me ensinou muito. Foi um irmão mais velho para mim, me levou em tudo. Eu vi muita coisa, aprendi muita coisa dentro do Projac lá, vendo aquela galera toda. Então me apaixonei por esse universo da dramaturgia, da interpretação. Tentei, larguei tudo, fiz uns outros trabalhos assim, mas aí a carreira de locutor foi quando eu fui pro Nordeste, na Rava Queijada, e a carreira de locutor começou. Mas te ajudou muito, né? Me ajudou palco, demais, né? No palco, na interpretação, no domínio de palco ali, na postura e também de decorar a coisa. Eu decorava muito texto. Então, lógico, decorar diálogo não é tão difícil assim. Mas quando você decora calhamaço de diálogo, quando você é um protagonista de alguma coisa, o tempo todo estudando, batendo texto. Então eu batia texto com ele, eu gostava disso. Isso me ajudou a me calibrar muito em outras coisas. E minha faculdade também me ajudou muito, e a comunicação em si. Então eu pegava, você decorar texto, fazer teatro. Eu fiz teatro em Barretos muito tempo, depois fizemos uma peça bacana. E eu ia muito a teatro no Rio, muito, muito mesmo. Eu entrei nesse universo de cabeça, de teatro, cinema e televisão. E é uma coisa que eu me apaixono e amo até hoje. Faria teatro de novo, faria alguma novela se fosse convidado, faria um filme, né, se fosse convidado, enfim. Eu gosto, eu tenho uma coisa com a interpretação e a dramaturgia que me pega um pouco de ser diferente, mostrar um outro personagem, eu gosto disso. Acho que o Cuiabano é muito um personagem também. Sim, né? E outra vertente também que você explorou muitas vezes, vai voltar agora, é música. É um personagem, né? da vida real, Agora, música, eu fui um dos primeiros locutores a gravar música aí.
né? Gravei com a Marília, inclusive, Agência 51, produzido pelo Pepato. O Jenner Mello me ajudou muito no projeto, mas eu tinha gravado a Biscate, depois gravei aquela Quem Pagou Fui Eu, que é Puta, a música é top, do Jairo Góes. Do Silicone. Do Silicone. Depois aí, agora eu tô participando. Gravei com Gabi Violeira, gravei com Conrado Alexandro, Bom com Força. Várias aí. E aí, agora até a ONU RPM quer lançar uma playlist nossa com tudo que eu gravei, aquilo que dá certo de editar lá. Então, tentando fazer isso, vamos ver se dá certo. E agora eu gravei uma com os Agroboys e vai sair um monte de música de Barretos, da festa de 70 anos. E assim, eu acho que eu tô participando de todas quase. Eu acho ótimo isso, porque a gente virou uma referência disso também. E aí outros locutores começaram também a pôr voz e música. E isso eu acho que ajuda. Acho que a locução, numa música boa, que tem a ver com rodeio, embala o rodeio também, acho que tem a ver. E eu gosto muito de música. Então eu vou surfando na onda. Adoro surfar, fazer tudo que é possível ligado à arte. Penso em começar a dar palestra e já fiz algumas palestras, dar curso de como falar em público, de poder de persuasão, de convencimento, de motivacional. Já pensei em vender curso na internet também. Tem coisas que eu vou pensando. Eu apresento programa de televisão já há 5 anos aí. Muita gente vai, né? Depois Juliano César faleceu, eu assumi aquele programa. Me ajudou muito, calibrou muito esse programa. Eu conheci muita gente mesmo, assim, e há grandes artistas da região de Ribeirão Preto, Franca, que são, às vezes, tão longe do grande público, mas são muito fortes musicalmente e como voz, importantes, filho do Belmonte Amaraí, Moisés Rico, filho do Zé, o próprio Sami Rico já foi, João Bosco Vinícius, Rio Negro, Lourenço Lorival, Sérgio Reis foi no meu especial de final de ano. Então, isso me aproximou muito da música dos mais tradicionais, porque o programa meu ele é essencialmente pautado em música raiz. Não tem modinha lá. E é muito legal isso, entendeu? É muito bom. E agora você falou dos 70 anos de Barreto, você tá nos 70 anos. Vamos lá. Tem alguma coisa diferente? O navio é uma novidade, cara, né? Dos 70 anos diferente, sim. Além da entrega ser fantástica, a festa como um todo vai ser algo extraordinário mesmo. Eu continuo na operação do rodeio dos shows. Eu quero fazer algo diferente, que eu estou começando agora com esse projeto de fazer... Eu já estou completando praticamente 32 anos de carreira, mas eu quero fazer a questão... O ano que vem eu faço 50 de idade. Então eu quero fazer os 50-30. E a gente tem conversado, a gente tem ideia aí de poder documentar isso tudo, e a gente tem que começar esse trabalho esse ano, né? Então, para realmente deixar um registro, né? Nada para falar, não, eu acho que é legal você registrar números assim expressivos de muito tempo, de história, de muita coisa que a gente viveu. Tem livro aí em pensamento para a gente escrever, fazer. Aí eu estou precisando de apoio. Quem faz? Eu tenho a ideia e eu sei as histórias. Eu preciso de quem chega e fala, não, a gente toma conta, entendeu? Que é duro você ter que... Livro para mim seria genial. Eu adoro literatura e livro para mim contar muita coisa do meio, assim, eu acho que vai ter muita curiosidade interessante das pessoas. Falar de mim às vezes é até um pouco chato, mas contar curiosidades de momentos, de coisas que a gente vive, né, no dia a dia e que a gente já viu, já observou e já aprendeu e sucesso. Nunca para falar problema, mas muito mais para falar de coisas que possam motivar o outro. E muitos artistas. E o sertanejo é o mais motivador de todos. É o mais que ajudou na pandemia, é os caras que veio do zero mesmo, é os caras que ralaram lá na roça, é os caras que tinham sonho. Por isso que vira filme, vira novela, vira rodeio, vira novela, ou todo... A história é boa demais. A novela da Globo nesse ano vai ser sertanejo. Então eu espero que a gente esteja lá dando uma ponta, porque pela parte da cultura eu acho importante a gente fazer parte dessa história. Quem me contou isso foi o Alexandre Suíto, eu estava com ele em Goiânia esses dias, irmão da Andressa. Ele estava me contando sobre isso, espero que dê muito certo. Eles estavam em Goiânia vendo lá. Fortalece o segmento, fortalece todo mundo, sabe? Todo mundo não tem que ficar com críticas também. Tem coisas que, veículos importantes, como a Globo, que se valorizam a nossa arte, a nossa cultura, é bacana, entendeu? É bacana. Você falou de apresentação de shows, você apresenta todos os shows da Arena de Barretos? É todo dia? Todos, todo dia. Quinta, sexta, sábado, domingo... Aí volta quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas haja repertório ali também. É aquele negócio. O repertório, assim, o tempo hoje é muito mais calibrado, é menos tempo, né? Até porque tem muita merchan. Aí eu fiquei mais com a parte artística, né? E aí eu faço mais a parte da arte mesmo, de entregar a emoção e chamar o artista. E eu gosto muito de fazer merchan, porque fazer o merchan com a parte artística, quando você mistura, fica menos chato o merchan.
Você tem que fazer um Sim, merchan mas- virar mas parte do orgânico, show. é. Entendeu? Então a gente está calibrando, quem sabe a gente faça mais coisas em relação ao merchandising, que eu gosto de vender. Mas a parte dos shows desde 99, 98, 99. Nossa, Né? então tá mais que acostumado. É muito tempo e é muita história. Eu já vi muita coisa ali em cima, naquele lugar lá. E é impressionante o tanto que aquilo mexe com o sentimento, com a energia e com os neurônios das pessoas e com o emocional das pessoas. É incrível. É muito legal aquilo lá. Ah, você já ficou no palco lá quantas vezes? Não, com você ali Vixe, ainda. Um monte você já ficou no palco. E né?